E eu vou, esta manhã, acrescentar só mais um, né? E o pastor José Wells, aqui atrás, está dizendo, mas não pense que vai ter outra oportunidade. Fale tudo hoje de manhã, mesmo acrescentando mais um versículo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós vamos ler, quem veio ontem, né? Está lembrado? Quem não veio vai ler pela primeira vez. Agora, nós vamos ler Atos capítulo 3, o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 6. Depois vamos ler Atos capítulo 4 e o versículo 31 e acrescentando o versículo 32. E depois nós vamos ler aí Atos capítulo 6 e o versículo 42. Atos 3 e 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 5, 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja aqui na terra, como diz o apóstolo São Paulo, para ser coluna e firmeza da verdade, Jesus o fez não com o propósito de que a sua igreja fosse um grupinho insignificante de pessoas, ou como se diz na linguagem popular, 4 gatos pingados. Mas quando Jesus estabeleceu a sua igreja aqui na terra, ele tinha em mente que ela fosse uma multidão de pessoas salvas. Porém que a igreja, ela não é uma sociedade, ela não é uma seita como os testemunhas de Jeová, que afirmam que só 144 mil é que vão ter direito a entrar no céu. Não! João viu uma multidão como a areia do mar, de pessoas salvas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala, o apóstolo ensina, nos diz, que um é o que planta, outro é o que rega, e Deus dá o crescimento. Entendeu? O crescimento da igreja
e eu vou usar aqui uma linguagem figurada, bem simples e compreensiva, o polimento quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Agora nós contribuímos para o crescimento da igreja com aquilo que nós fazemos dentro da igreja e em prol da igreja. E nós vimos ontem que a primeira causa que determina, ou primeira coisa que faz uma igreja crescer, se multiplicar, é homens que tenham a hora da oração. Como Pedro e João subiram ao templo a hora nona, a hora da oração. A outra coisa é pessoas crentes, e no caso nossos obreiros, que tenham testemunho, que tenham vida. Pedro e João, fitando os olhos no paralítico, disseram: olha para nós. E a terceira coisa, dando continuidade a este assunto que não é tão profundo, mas é um assunto que nos interessa, outra coisa que determina, que contribui para o crescimento da igreja, é pessoas crentes, obreiros, que deem mais do que as pessoas estão esperando receber. O versículo 6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O paralítico estava de mão estendida, esperando receber uma esmola. Ele iria receber a esmola, iria continuar à porta do templo, esmolando, mendigando, paralítico, mas aqueles homens deram ao paralítico mais do que ele estava pedindo e esperando receber. Em nome de Jesus Cristo, ele mandou que o paralítico se levantasse, e ele se levantou, e diz a Bíblia Sagrada que Pedro, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, dando saltos e louvando a Deus. E diante daquele milagre, a Bíblia diz que os que se agregaram à igreja foram cerca de 5.000 homens, porque aqueles homens, aqueles líderes, aqueles servos de Deus deram mais do que o paralítico estava pedindo e esperando receber. Uma igreja, irmãos, que dá mais, aleluia, do que as pessoas que vêm para ela e esperam receber, não tem como não crescer. Agora, o que acontece muitas vezes é que há pessoas, há igrejas que estão dando menos. Estão dando menos do que as pessoas esperam receber. Elas vêm de um mundo, irmãos, onde a mentira campeia, e chegam dentro da igreja e encontram também pessoas mentindo. Elas vêm de um mundo em que as pessoas vivem brigando. Chegam dentro da igreja e encontram também pessoas brigando. Elas vêm do mundo em que existem os grupinhos. Chega na igreja e encontra também grupinhos. Ela vem do mundo em que as pessoas falam mal dos outros, não há sinceridade, muita hipocrisia, muita falsidade. Infelizmente chega dentro de determinadas igrejas e encontra a mesma coisa, como disse o pastor Osmar, o mesmo espírito.
pessoas querendo tirar, puxar o tapete da outra, querendo subir às custas das outras, e essas pessoas chegam na igreja e se decepcionam e acabam caindo fora. E a igreja que age desta maneira, homens que agem desta maneira, não podem ver o crescimento do trabalho que estão dirigindo, porque o mundo lá fora quer chegar aqui e receber mais do que estão esperando e mais do que estão precisando. Aquele paralítico, eu creio que ele saiu propagando, pastor Ué, eu recebi mais. Eu pedi uma esmola, mas eu recebi mais. Eu não recebi um trocado. Olha aqui minhas pernas, elas estão se movimentando. Eu estou andando e a notícia se espalhou. E quem sabe nós vamos falar para recebermos mais do que nós estamos pedindo e esperando. E iam e recebiam. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus disse: e a vossa justiça não é dos fariseus, de alguma igreja. O que é igreja? A igreja não é mais, pastor. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que as pessoas vêm e recebem menos do que estão esperando. Ah, não vou ficar, porque o mundo está aí oferecendo vantagem e vantagem. E não adianta a gente ser hipócrita e dizer o que esse mundo não presta. Ora não presta, ora não presta. Não serve para nós, porque agora nós somos crentes. Mas quando não éramos, nós bebíamos da mesma água, comíamos daquele mesmo pão sujo e achávamos bom. É o mundo está aí. É a telecena, é o show do milhão, é a raspadinha, é a mega cena, é o carnaval. E agora tem ainda um outro carnaval fora de época. Lá no Nordeste tem Campina Grande, a Micarande, lá em João Pessoa, a Micaroa. Parece que já chegou em São Paulo também, né? Esse carnaval fora de época. O mundo está aí oferecendo. É bingo, é tanta coisa, tanta vantagem, irmão. A televisão está cheia, anunciando diariamente. E a igreja, que tem condições de oferecer coisa melhor, mas não somente oferecer, dá para as pessoas coisa melhor. E quando elas vêm e recebem mais do que elas estão pedindo, esperando receber, elas ficam aqui, irmãos. Elas ficam aqui. Elas não querem mais para aquele mundo sujo, não, porque aqui tem mais. Agora chega na igreja e o pastor só fala em cabelo. Só fala contra praia, só fala contra futebol, contra televisão. E às vezes tem uma escondida lá no guarda-roupa. A Bíblia, irmão, é um banquete, irmão. É uma dispensa cheia de finas iguarias, irmão. Não vamos, é verdade, principalmente vocês que são pastores de igrejas, abrir, escancarar as portas e dizer: pode pelar a cabeça as mulheres, os homens podem usar cabelos compridos, brinco na orelha, e pode vestir saia curta, e aceita-se tudo, não, porque a igreja não é um terreno baldio com a placa dizendo aceita-se filho. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é santa, é imaculada, é irrepreensível, é gloriosa, é sem mácula, é sem fuga. Mas irmão, só isso não basta. Só isso não basta, irmão. Está falando sobre pintura,
Escritura sobre essa vaidade, fale, mas tem coisas melhores para se pregar, para se dar para as pessoas que vêm à igreja, que vêm para receber o alimento, o leite genuíno. A santa palavra de Deus é rica, é poderosa, e é isso que as pessoas vêm para ouvir e para receber. A palavra de Deus é o pão que alimenta e satisfaz a qualquer um. Eu estava em Campina Grande, onde eu moro, uma certa ocasião, e um cidadão estava lá comigo numa loja de imóveis e eletrodomésticos de um irmão. E de repente ele perguntou para mim assim: pastor Gilvan, eu quero matar uma curiosidade minha. Eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor me responde? Eu disse: se eu souber. Porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Pode perguntar. Ele disse: por que esse crente não bebe, não fuma, não brinca carnaval, e demorou uma série de coisas que crente não faz? É porque a igreja proíbe? Eu disse: meu irmão, a igreja não proíbe. Você pode ir em qualquer templo evangélico, que você não vai encontrar na parede uma portaria determinando o que crente pode fazer e não pode. Mas por que crente não faz nada disso? E eu vejo os crentes tão felizes, tão alegres. E eu disse: eu vou responder com uma ilustração bem simples, bem rasteira, para você compreender melhor. Ele pode falar. Eu disse: você sai para trabalhar de manhã. Aí não tem em casa pó de café, não tem leite, não tem açúcar. Você sai em jejum. Aí meio-dia você volta para o almoço com aquela fome braba. Aí pergunta a sua esposa: ô minha filha, o que tem para almoço? Ela responde: olha, no momento só tem casca de jaca e casca de manga. É o que tem para almoço. Aí eu perguntei: você come? Ele disse: com a fome que eu venho, pastor, é claro que eu como. Eu disse: aí você sai, vai trabalhar, toma um bom café. Quando volta meu dia para almoçar, o que é que tem, minha filha? Tem uma feijoada, ou tem um frango assado, ou tem um churrasco. Aí você come a feijoada, ou a macarronada, o frango assado, o churrasco. Depois você come casca de jaca e casca de manga. Ele disse: de forma nenhuma. Por quê? Ele disse: aí está o segredo do crente não precisar dessas coisas que você falou. Porque nós temos Jesus, e Jesus satisfaz completamente a nossa alma, e nós não precisamos de nada disso do mundo. E pronto, encerrei aí. Passado um tempo, eu encontro aquele moço em frente à igreja congregacional de Campina Grande, e ele me dá um abraço e diz: pastor Gilvan, eu já não preciso comer casca de manga, nem casca de jaca. E ele diz: por quê? Porque agora eu também sou crente. Eu fui lá e Jesus me deu mais do que eu estava esperando. Passado algum tempo eu encontro com ele: pastor Gilvan, eu continuo sem comer casca de manga e casca de jaca, porque eu estou no seminário me preparando para servir ao Senhor melhor. Passado anos eu encontro com ele, e ele me puxa um cartão do bolso e diz: pastor Gilvan, receba esse cartão e um convite para pregar na igreja lá em Boqueirama, aonde eu sou pastor. Desde aquele dia até hoje, minha vida só tem mudado para melhor. Eu era um bagaço, eu me alimentava de casca de jaca e casca de manga, mas naquele dia o Senhor falou: eu recebi mais do que eu estava esperando, mais do que uma resposta. E agora, oh, aleluia, eu vou cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora tem gente aí, irmão, que serve, não pode isso, não pode aquilo, é só não pode. Só dá menos. Só dá menos. Eu um dia fui pregar numa cidade, não vou dizer o nome. Vou dizer o milagre, mas não o nome do santo, para não fazer romaria.
E quando foi, parece no segundo dia, aquele pastor, um homem muito preparado, tinha sido meu contemporâneo no seminário, ele pôs dentro da Kombi da igreja e disse: pastor Jeová, vamos aqui comigo. E me levou lá para um terreno baldio, longe, fora da cidade. E eu fiquei até meio cismado. Eu sou meio cismado. É como diz o gaúcho, ressabiado. E eu digo: o que é que ele quer comigo num deserto desse? Eu fiquei meio cismado, não digo de verdade. Aí ele parou a Kombi e começou a chorar. Isso já melhorou. Já não é o que eu pensava. Pastor Jeová, eu tenho acompanhado o seu ministério. E eu tenho observado uma coisa. Pode falar mesmo. É que o irmão só prega a Bíblia. Você sabe simples, eu disse: é verdade. Porque eu sou discípulo de Jesus. Jesus pregou um evangelho simples e poderoso. E tem muitos pregadores pregando um evangelho complicado e sem poder. E eu disse: por que você está falando isso? Ele botou o motor do carro para funcionar, deu marcha ré, as lágrimas caindo nos olhos dele, me levou lá na igreja, foi lá no gabinete dele, abriu lá uma gaveta, trouxe de lá não sei quantos esboçários, abriu aquele esboçário, irmão, era filosofia pura. Cada coisa linda, linda, mas vazia. Eu peguei aquele Paulo, joga isso no lixo, joga no lixo, porque as tuas ovelhas, elas conhecem mais isto do que você. Quando elas vêm à noite para o trabalho, saem de suas casas e às vezes saem do seu comércio, da sua luta do dia a dia, elas querem mais. Elas querem coisa melhor. Elas não querem isso não porque estão cheias disso. Elas querem palavra. Elas querem alimento. Elas querem sair dali renovadas, fortalecidas e preparadas para enfrentar o outro dia, enfrentar o inferno. E o inferno não se enfrenta com filosofia, se enfrenta com a palavra de Deus pregada pelos homens de Deus. E eu não vou dizer que na hora ele jogou tudo fora. Mas ali Deus mudou o ministério dele. E ele saiu daquela cidade, foi para outra, está fazendo um ministério extraordinário. Igreja lotada. E eu fui lá um dia e Paulo, o que foi que houve? É porque agora eu estou dando mais. Aleluia, do que as pessoas estão esperando receber. Antes eu pensava que dava, mas eu dava menos, e a igreja estava se esvaziando. Agora não. O enfermo chega lá e sai curado. O crente chega lá frio e sai feito uma labareda de fogo. Acabou-se filosofia, agora é palavra, agora é poder de Deus. Meu irmão, quer ver o trabalho crescer onde você está? Dê mais do que as pessoas estão esperando receber. Porque senão você vai ficar sozinho. Você, sua mulher, seus filhos, sua família. Porque as pessoas, irmãos, não são bobas, não. Não são bobas. E ainda mais hoje, né, que toda a igreja, que primeiro, principalmente na Assembleia de Deus, eu sou assembleano de coração. Mas na Assembleia de Deus eu falava: está conosco o nosso irmão, doutor fulano de tal. Aí todo mundo se virava para trás para ver quem era o doutor da Assembleia de Deus. Hoje você levanta uma pedra, tem um doutor debaixo. Hoje a igreja está cheia de doutores, irmão. E esse pessoal vem para cá, vem para a igreja, irmão. Não é para ouvir abobrinha como vocês dizem, não, os paulistas, não. Vem para ouvir coisa, desculpa a expressão nordestina, que tem a substância.
é substância. E quando o obreiro, irmão, começa a falar coisinhas, aí você pode observar, irmão, pode observar, porque a Assembleia de Deus é fácil saber quando a pessoa está agradando. Às vezes eu sou convidado para pregar numa presbiteriana, eu vou, numa batista eu vou, e eu prego, irmão, e eu fico pensando, será que o povo está gostando ou não está? É aquele silêncio. Depois quando termina, aí vem um pastor Gilvan, mas foi uma benção, aí eu sei que ele gostou, mas na Assembleia de Deus não, enquanto você está falando, você sabe se o povo está gostando ou não, se está agradando ou não, e se você não der mais, você vai ver as pessoas, toda vez que você for falar, as pessoas começam a sair. Agora, quando você dá mais, Deus tem sempre uma palavra através dele. E aí, meus amados irmãos, as pessoas começam a vir. A notícia começa a se espalhar. Quando aconteceu um milagre na vida desse homem, diz a Bíblia que eles foram, repara o que aconteceu. Repara o que aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo, irmão, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Por quê? Porque tinha acontecido algo sobrenatural, algo extraordinário. E quando acontecer algo extraordinário lá na igreja que você está pastoreando, a notícia vai se espalhar pela vizinhança, pela cidade até as circunvizinhas, e as multidões vão correr para lá em busca de receber também mais do que eles estão esperando receber. E quantos dizem glória a Deus? Não seja como aquele homem da parábola que Jesus contou do amigo importuno. Aquele amigo importuno é um retrato de certos obreiros. Por quê? Diz a Bíblia, Jesus diz que ele foi bater na porta do amigo tarde da noite. E como foi que ele chegou lá? Oh, meu amigo, me dá aí alguma coisa, porque chegou um amigo meu de viagem e eu não tenho nada que lhe oferecer. Tem gente assim, que chega alguém necessitado de uma palavra, de uma libertação, e ele vai chamar o colega. Ou então liga para o colega, pedindo ajuda, porque não tem nada para oferecer, está vazio. Não seja aquele homem da parábola do amigo importuno. Tenha sempre o que dar a alguém que lhe procurar, e dê sempre mais do que o alguém está esperando receber. E você vai ver o que vai acontecer no teu ministério e na igreja que você está pastoreando. O campo vai deslanchar. Porque o povo quer isso, irmão. O povo quer isso. Tem muita gente aí só dando migalha. Migalha. Aquelas mensagens mais fracas do que caldo de batata. Pecador entra com um maço de cigarro e quando sai, compra outro. Pessoa chega triste e quando sai, sai pior do que entrou. Mas não é isso que Deus tem para nós e quer de nós. Deus quer que alguém entre aqui, cambaleando, se arrastando, arrastado, e você tenha algo especial de Deus para dar a essa pessoa, para que ela saia dizendo, ela entrou fraco e está dizendo, eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu recebi mais. Eu conheço a história de um moço, músico, muito bom músico, e aquele moço, pastor Pereira, ele recebeu um convite para tocar os 3 dias de carnaval no baile municipal do Rio de Janeiro. E aquele rapaz ficou num dilema tremendo. Estava passando uma situação financeira não muito boa. Agora uma proposta muito boa. Ele
crentes, membro da igreja, tocava na banda. Aí ele procurou o pastor dele. E disse: pastor, eu recebi um convite, uma proposta muito boa, para tocar os 3 dias de carnaval no baile do municipal. E a Deus, não quis. Mas eu disse para eles que só daria uma resposta depois que eu falasse com o meu pastor. E o que é que o senhor disse, pastor? O pastor não disse: não. E por que eu vou dizer não? Porque nós vamos ter um acampamento no Cristo e você vai receber mais. Não é que você vai pagar, mas com certeza você vai receber mais. Porque o que você vai receber lá? Isso é verdade, pastor, eu posso crer na sua palavra? Pode crer. Aí ele foi lá, disse que não aceitava a proposta e foi para o acampamento. Passou o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia ele disse: pastor, e agora? Cadê? Isso é hoje! É hoje! É hoje que você vai sair daqui recompensado e você vai dizer com a sua própria boca que foi melhor vir para cá. Ele disse: é verdade? É. Quando foi no culto da noite, Jesus batizou aquele moço. Ele disse: é verdade? É. Quando foi no culto da noite, Jesus batizou aquele moço com o Espírito Santo, lhe encheu de graça e poder. Mas foi uma coisa tão tremenda que ele não conseguiu parar de falar línguas estranhas. Terminou o acampamento, ele entrou no carro do irmão e até em casa falando em línguas estranhas. Chegou em casa a noite toda falando línguas estranhas. E quando foi na quarta-feira de cinza, aquela pessoa que tocava lá, naquela orquestra que tocou no municipal, o procurou e disse: mas você é um bobo, você perdeu. E ganhar um bom dinheiro, disse: mas eu recebi mais. Recebesse mais como? A igreja que deu quanto? Não, a igreja não me deu nenhum centavo, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando ele estava falando, o Espírito de Deus o tomou e ele começou a falar em línguas de novo. Eu duvido um moço desse querer sair da igreja. Oh, aleluia! Eu duvido o convite, aleluia, de quem quer que você vai tirá-lo da igreja. Ele sabe que lá tem mais. Mas o homem de Deus foi convicto: você vai receber mais. Se fosse outro, diria: não, você está em dificuldade, vá, aí fica calado, eu não vou falar para ninguém. Você não fala para ninguém, vá, vá. Quando terminar o carnaval, ele estaria desviado. Agora, porque o homem de Deus disse: você vai receber mais. Ele creu, recebeu, está lá firme, alegre, oh, aleluia, e fazendo a obra de Deus. Não tenho prata nem ouro, oh, aleluia, mas o que tenho, isso te dou. É mais, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Dizem que Tomás de Aquino, aquele teólogo, né, bem conhecido da Igreja Católica, né, pastor Pereira? O senhor foi o quê? Congregado mariano, sabe mais do que eu. Diz que Tomás de Aquino, aquele padre famoso, né, católico famoso, ele foi visitar o Vaticano. E quando ele chegou lá, aí um cicerone, daqueles funcionários lá do Vaticano, foi mostrar a ele a riqueza de Roma, ou do Vaticano, da Igreja Católica. E levou ele lá nos 4 cantos, era abrindo aqueles baús cheios de ouro. E quando ele mostrou toda a riqueza do Vaticano, chegou para Tomás de Aquino e disse: olha, a igreja hoje não pode dizer mais, como disse Pedro, não tem prata nem ouro, veja quanta riqueza. Ele disse: é verdade, mas a igreja hoje não está dizendo como Pedro: em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda. Está dando menos, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou incluído dentro dessa palavra. Às vezes eu saio do culto decepcionado.
Não com Jesus comigo. Porque eu vejo irmãos em cadeiras de rodas. Vejo irmãos de muleta. Vejo irmãos de todo jeito chegando aí entrevado. E sai do mesmo jeito. Sai do mesmo jeito. Quem mudou? Foi Jesus? Quem mudou? Foi o Espírito Santo? Quem mudou? Foi a igreja. Mas nós, irmãos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E sejamos homens, que deem mais do que as pessoas estavam esperando receber. Porque se isso não acontecer, irmãos, a igreja, ela pode crescer, mas cresce a passo de tartaruga. Quando poderia crescer e deveria crescer, num tipo assim, carro de Fórmula 1. Vocês já viram um carro de Fórmula 1? Sei que muitos aqui já viram. Tem outros que não viram, não, que não tem nem televisão, né? E se não tem, não pode ter, não tem, né? Mas sabe o que acontece? É o seguinte, um carro de Fórmula 1, irmão, quando ele acelera mesmo, não sei se você já prestou atenção, já prestei atenção. Aparece uma bola de fogo lá atrás, irmão, lá no escape, é aquela labareda. Quando passa a marcha, sai aquela língua de fogo, irmão. Crente tem que ser assim, irmão. Aquela língua de fogo, quando ele abrir a boca, irmão, não é para fazer cócega nos ouvidos, irmão, não massagear os ouvidos, irmão, não, irmão. É para sair labareda de fogo, é para fazer o diabo correr, é para alimentar aquele que vem ouvir. Dizem que aquele grande poeta baiano, né, Castro Alves, ele entrou numa igreja evangélica um domingo, vazio, aquele homem sem nada. E ele disse, hoje eu vou numa igreja evangélica para ver se eu recebo um alento. Estava precisando, todos precisam. Aí entrou numa igreja evangélica, quando ele apontou na porta, que o pastor viu e reconheceu que era Castro Alves, mudou a mensagem. E começou agora na base do conhecimento. Era um pastor muito culto. E agora tome conhecimento, tome sabedoria, tome cultura. Aí quando terminou, ele desceu do púlpito depressa, foi lá, apertou a mão de Castro Alves e perguntou, gostou? Ele disse, até quando eu cheguei. Porque depois que eu cheguei, o senhor só destilou cultura. E aquilo tudo que o senhor falou, eu sei e eu conheço mais do que o senhor. Eu não vim aqui para ouvir cultura. Eu vim aqui cansado, abatido. Eu queria ouvir uma palavra de Deus para a minha vida. É isso que eu vim aqui precisando. E saiu decepcionado. Por quê? Porque recebeu menos do que ele estava precisando e querendo receber. E acontece isso comigo, acontece isso com você. Mas, irmão, oh, Deus, vamos pedir a Deus para sermos, irmãos, homens como Pedro, como João. E quando alguém entrar no lugar onde a gente estiver ministrando a palavra, não sai pior do que chegou, mas sai melhor. Oh, receba mais do que está esperando receber. Porque isso aí contribui. É uma das causas que determinam o crescimento da igreja. Homens que têm mais do que as pessoas esperam receber. Pregue Bíblia, irmão. Acaba com esse negócio de andar com uma veiga debaixo do braço, no estado de São Paulo, e leva até para o púlpito, chega no púlpito, eu tenho dó, irmãos, quando eu ouço um pregador que ocupa um púlpito para dizer, assim disse o governador do estado, assim disse o presidente da república, assim diz a revista Veja, a revista Isto É, assim está escrito no estado de São Paulo.
Irmão, você pode estar passando uma mentira para o povo, mas diga assim diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia, este livro aqui, irmão, olha aqui, levanta a tua Bíblia assim comigo, levanta, deixa eu mexer com você, levanta a tua Bíblia assim. Este é o único livro na face da terra onde nós encontramos a expressão, assim diz o Senhor. Oh. Ei, Canabadá! Oh, aleluia! Em nenhum outro livro você encontra essa expressão, só na Bíblia. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu vou terminar. Já são 11h05. Quando a coisa é boa, irmão, parece que a hora voa, né? Quando a gente está comendo um prato ruim, parece que não desce, irmão. Quanto mais a gente come, mais tem no prato, né? E eu não acabo, não. Agora, quando a comida é boa, você olha por lá, mas alguém tirou. Já acabou. Eu não pensei que fosse 11h05, só tem mais 10 minutinhos. E aí, pastor Elton? Aleluia! Ei, caramba! Deus te trouxe para aqui para você ouvir isso esta manhã. Não é porque é o pastor João, não. Poderia ser o pastor Wellington, Júlio Pereira, o Evandro, o Zé Miguel, o Adelim. Poderia ser o Zezito, qualquer um. Mas Deus te trouxe nesta manhã para ouvir isso. Que para a igreja crescer é preciso que haja homens que dê mais do que as pessoas estão esperando receber. Glória a Deus. Pare de pregar bobagem. Pare de falar da assada das irmãs. Pare, tem crente aí, tem pregador aí, irmão, que está falando até que as irmãs estão vestindo uma roupa que aparece o bico da calcinha, porque está olhando. Eu teve um na igreja, não vou dizer onde foi, que disse assim, chamou o pastor presidente, pastor, manda as irmãs vestirem uma nágua por baixo, quer dizer, está olhando alguma coisa. Está olhando. Porque se ele não estivesse olhando, eu ia falar uma bobagem dessa, irmão. Irmão, nós devemos nos preocupar. Eu, como itinerante, eu não sou de estar batendo igreja, Deus me livre. Quem doutrina, né? É o pastor, mas Deus manda às vezes eu falar umas coisas assim, um tanto, um pirão mais grosso. E eu falo agora, meu irmão, não se pode abrir a porteira, mas não se pode tornar o céu mais difícil do que é, irmão. Tem gente que torna o céu mais difícil, E aí o que é que acontece? Eu vou lá ficar naquela igreja, pastor é demais. A gente não pode, porque tem igreja, irmão, que tem o que dar para a mocidade. Mas tem igreja que não tem nada. Aí joga por meio de um feriado, reúne um grupo de crentes e bate uma bolinha. Não tem nada mesmo lá. Não tem nada. Deus deu uma revelação a um pastor. Uma revelação, ele disse que naquela revelação ele viu o diabo reunia seus demônios, dizendo, nós temos que arquitetar um plano para impedir que a igreja cresça. E eu preciso de 2 voluntários agora. E ele disse, na revelação se apresentaram 2 demônios. Pronto, estamos à sua disposição. E Lúcifer disse, vocês desça, porque os demônios, vocês sabem, né? Habitam as regiões celestes. Eles são alojados nesse céu atmosférico que vai ser queimado. Quando Jesus queimar, irmão, vai ser demônio saltando igual a preá. Quando toca fogo numa broca. Vocês já viram quando se toca fogo numa roça? É preá, é lagartixa. O que não presta sai correndo. Vai ser assim na vinda de Jesus, quando os céus passarão com grande estrondo. Quando ele vier para o milênio, demônio vai saltar feito preá no meio do fogo. Aí desceram os 2, com a missão de um ficar numa igreja estagiando e outro noutra igreja também estagiando por um período. Um entrou numa igreja tradicional.
O outro entrou na igreja pentecostal. Mas pentecostal não porque tem o nome de pentecostal. Porque tem pentecostal hoje, irmão. Coitado. No dia que ele der um glória novamente, vai sair poeira da garganta dele. É. Tem obreiro aqui que faz tempo que não dá um glória a Deus. Que não fala em línguas estranhas. Tem? Tem, pastor? Tem obreiro aqui que faz tempo que não dá um aleluia. A última que deu foi no dia 31 de dezembro, no romper do ano. Quando apagaram-se as luzes, ele ficou com medo e disse, glória a Deus. É? Mas a igreja pentecostal, irmão, é aquela que dá mais. Pentecostal. Dá mais. E aquele demônio disse, irmão, não é o pastor João que está dizendo, eu estou passando o que o irmão falou. Entrou numa pentecostal. Passado o período, eles voltaram, se apresentaram ao seu chefe. E o que tinha ficado na igreja tradicional? Vinha alegre, satisfeito, até mais gordo, pastor Cleber. Sorridente. Aí você disse, e aí? Vai ficar tranquilo. Tranquilo? Por quê? Não, nesse período, ó, nem apelo o pastor lá faz. Nem perguntar quem quer aceitar Jesus, pergunta. Lá não se ora, não se evangeliza. Ninguém fala em jejum. Ninguém fala em batismo do Espírito Santo. Só tem um culto por semana no domingo. Começa às 8, termina 15 para 9. Os crentes vão todos para cinema, para televisão, para praça. É. E quando tem um feriado, eles se reúnem e tem lá dentro da igreja um time, 2 times, um de solteiros e outro de casados. E o pastor é o juiz, o co-pastor dele é o goleiro. Aí começou a dizer que é o diabo, e os demônios vêm tudo e sabem tudo. Aí o pau canta, lá eles são animados, Na igreja não dão um amém, mas lá no campo grita e até briga. Fique tranquilo. Lá o povo vai assim como quem vai a um passeio, uma praça. É? Aquela geladeira. Não tem nada. Eu não vi nada. Aí disse o irmão que chegou outro que foi na igreja pentecostal de cabeça baixa. Triste. E você? Ele se prepara que vem chumbo grosso. Se prepara. A coisa lá é feia para teu lado. Por quê? Porque lá é o seguinte. Lá eles começam com um tal de culto matutino. Eu quero dar um cochilo, não aguento. É de madrugada, já entra aquela multidão e cantando, ó, levanta cedo, vem buscar poder. Aí quando termina aquele culto matutino, tem um tal de ciclo de oração entre aquelas irmãs, parece que já vem queimando a 200 por hora. É glória a Deus, é aleluia. Põe o joelho no chão, a cara no chão. É choro, é línguas estranhas, é batismo com o Espírito Santo. Aí quando há um feriado, eles aproveitam e fazem um arrastão. E é decisões, e é decisões. Chefe, não há inferno que possa deter o crescimento daquela igreja. O povo vai lá, quem não é crente vai lá uma vez, vou voltar, eu gostei daqui. E assim, a igreja que dá mais, o povo gosta e o povo volta. Glória a Deus. Ei, aleluia. Ei, calabachara candarabarra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você der mais, você não precisa se preocupar com o testemunho de Jeová. Se você der mais, não precisa se preocupar com a Universal. Se você der mais, você não precisa se preocupar com o Mormo. Se você der mais, você vai esvaziar o inferno e vai encher a igreja. Glória a Deus! Oh, aleluia!
agora o seu coração com essa palavra. Oh, aleluia! Racanda la baixara canda, cuide canda. Aleluia! Quando glorifica a Deus, a chama, o fogo tem que arder, não é começando no coração do presidente da igreja, do ministério, da convenção, tem que começar no meu coração, no meu coração, no meu coração, diga no meu coração, no meu coração, no meu coração, porque obreiro cujo fogo arde no seu coração, ele dá mais, né, Alberto Rezende? Dá mais do que as pessoas esperam receber. Não dá migalhas, mas diz em nome de Jesus, levanta-te e anda. Amém? Poder sentar, pastor Wellington, mais uma vez.